Ao lado da Marisete Moreira, que foi vice-campeã na Maratona de São Paulo de 2004. O tempo hoje está adequado para correr, para fazer uma boa prova? O tempo está bom e espero fazer uma boa prova. Tá certo, muito obrigado, boa sorte. Kleber. Temperatura com um pouco mais de 16 graus aqui em São Paulo. Choveu durante praticamente todo o final de semana, na manhã de domingo também. Você pode reparar que o asfalto está um pouco molhado. A gente vai acompanhar a largada da prova feminina. As 13 atletas de elite que disputam a Maratona Internacional de São Paulo. E a gente tem uma novidade que vem sendo disputada na maratona, uma disputa pessoal, assim, não chega a ser uma guerra dos sexos, mas é uma perspectiva do que mulheres e homens podem fazer ao longo da Maratona de São Paulo. Elas da elite largam 23 minutos antes dos homens. Quem chega primeiro? A campeã entre as mulheres ou o campeão entre os homens? Nós vamos acompanhar tudo isso daqui a pouquinho. E tem uma outra novidade também, 4 atletas especialmente monitorados. Eles estão no Esporte Espetacular, a Maratona Internacional de São Paulo. Globo, a gente se vê por aqui. Da maratona, aí estão elas, já no túnel. Neste momento, estamos com 18 graus de temperatura na cidade de São Paulo. Um fim de semana úmido em São Paulo, com chuva. E agora essa briga no final do que vai acontecer entre o feminino e o masculino. Então, vamos esperar durante a prova para ver o desenvolvimento, como é que vai ser o ritmo. E vamos torcer que eu realmente, como feminino, vou torcer que dê o feminino no final. Bom, a Marisete Moreira está liderando a prova feminina, ali pertinho dela, a queniana, a Jaqueline Chebor, são as duas atletas que vão se destacando. Elas estão aí a 17 km por hora. As mulheres largaram 23 minutos antes dos homens. Então qual é a história? Qual é a história que a gente está contando deste confronto? As mulheres largam 20 minutos na frente. A tendência é que os homens comecem a se aproximar ao longo dos 42 quilômetros. Então quem chega na frente? A campeã feminina ou internacional de São Paulo? Você falou do circuito, Frank. É um circuito bom, difícil de ser percorrido, interessante para o atleta? Se tratando de Maratona de São Paulo, é um pouco complicado, apesar da temperatura estar ideal para se fazer marcas, mas tem que tomar um cuidado com essa Maratona de São Paulo, um percurso cheio de aclives e declives, ou seja, subidas e descidas. Tem que ter calma para se conseguir fazer um resultado perfeito. Aí mais uma vez a Marisete liderando com a Jaqueline em segundo do pelotão feminino. Lauter, a temperatura citada pelo Frank, 18 graus, umidade de quase 70%. Esse é o ambiente, esse é o clima que o maratonista pede a Deus na noite anterior à prova? É o clima que traz, hein? E aí estão as mulheres, a Marisete com o número 214, o Frank falou do circuito, do percurso. É bom. Das brasileiras, principalmente aí na Marisete. Então, no decorrer da prova a gente vai sentindo, apesar que a segunda parte é um pouquinho mais difícil, mas vamos torcendo aí pela Marisete. Marisete Moreira com o número 214 em primeiro, e aí sempre colada nela, coladíssima nela, a Jaqueline Chebor, a queniana, que vai participando também da maratona. As meninas já estão chegando a 12.800 metros. E na passagem do 11º quilômetro, Marisete Moreira dos Santos em primeiro, com a Jaqueline Chebor em segundo e a Marisete de Paula Rezende, a Marisete Rezende em terceiro. São as duas Marisetes que vão aí liderando a prova no grupo brasileiro, com a Jaqueline, a queniana, no meio. Os homens estão chegando já a 7.500 metros, 7.500, estão se aproximando de 19.800 metros. Já passaram a marca de 19.800 metros. Vão, portanto, para quase 20 quilômetros. Daqui a pouquinho completam 20 quilômetros, quase a metade da maratona. Você vê ali no relógio de rua a temperatura de 17 graus na cidade de São Paulo, nesse momento, neste trecho que elas vão percorrendo na maratona. Temperatura linda, né, Márcia? Espetacular, né? Sim, eu acho que dos últimos anos, eu acho que hoje está acontecendo a melhor temperatura para se correr uma prova tão longa como essa, que é a maratona, né? Então, eu acho que hoje, até em termos de resultado técnico no final, tanto para o masculino como para o feminino, pode até dar uma melhorada. Vamos esperar.
Olha lá, passaram dos 20 quilômetros, ele tem uma torcidinha bem organizada, com corneta, bandeira. Faz bem isso, não faz? Muito bem, porque principalmente aí praticamente 2 atletas correndo, né? Eu até, como você acabou de comentar, eu acho que a Marisete aí fazendo, não querendo, mas fazendo um papel até de coelha para a Jaqueline usando aí toda a sua experiência e só sugando ela o tempo todo. Eu acho que isso não é muito bom para a nossa brasileira, mas vamos esperar que esse ritmo do feminino vai cair um pouco, né? E o masculino, a tendência até a metade da prova é manter isso aí, depois também vai ter uma quebra de ritmo, mas eu ainda não arriscaria nada ainda não. Não arriscou ainda nada. Em 2005 ganhou a Márcia, ela chegou na frente. Em 2006 foi o Solomon. Você arrisca alguma coisa, Márcia? Ou vai ficar em cima do muro também que nem o Frank? Eu acho que arriscar ainda é um pouquinho cedo, né? Vamos esperar mais ali pelos 37, 38 quilômetros. Aí a gente já tem mais ou menos uma base e fazer as contas de como pode chegar o masculino e o feminino. Mas eu arrisco sim, vou torcer para as mulheres, vou torcer para o feminino. E enquanto os dois falavam, o Lauter Nogueira fazia contas, projeção, olhava para o cronômetro. Pois é, a estatística foi feita para errar dentro do esporte, né? Mas a projeção, ó, antes da projeção, a classificação passada como Marisete em primeiro, a Jaqueline em segundo, a Marisete Rezende em terceiro e mais 2 brasileiras, a Maria do Carmo Guimarães e a Marlene Teixeira Fortunato, as 5 primeiras colocadas lá no 18º quilômetro. Pois é, a projeção para os homens agora, no momento, é 2h13 e pouquinho, 2h13 e 20. Para as mulheres, nesse momento, seria 2h34 e 30. Quer dizer, as mulheres estão com uma sobrazinha ainda, são 23 minutos, uma sobrazinha de 1 minuto e pouco ainda. 13 para 34. Nesse momento. 21 e 30, que seria 23, aquele limite. Isso tudo que o Lauter diz, não está arriscando nada, fazendo uma projeção do que elas percorreram até agora em quilômetros e o tempo gasto. E a mesma coisa, os rapazes, o que eles percorreram e o que eles gastaram de tempo. Ela já com mais de 20 quilômetros, fazendo a sua prova, a Marisete com a Jaqueline ao lado dela. Essa briga é uma briga dura, hein? Uma briga complicada que tem o lado técnico, o lado físico e tem o lado emocional. É um duelo. 2 atletas, a Marisete sempre à frente. Em momento nenhum também a Marisete sequer virou o rosto para saber onde estava a Jaqueline, que numa pressão psicológica que deve ser desagradável, passa a corrida inteira andando atrás da Marisete. Em momento nenhum ela ficou ao lado da Marisete, sempre atrás da atleta brasileira. Nós estamos acompanhando a Maratona Internacional de São Paulo. Elas vão chegando ao 21º quilômetro, os homens vão passando de 17.100 metros. 17 quilômetros e 100 metros a prova masculina. As vitórias femininas, não é? A primeira foi a Elina Nadezhda da Rússia, a segunda foi a Janete Mayal do Brasil. A Viviane de Oliveira ganhou 2 provas em 97 e 98, aí as 2 vitórias da Márcia. O terceiro foi em 2001. Tivemos ainda a Maria Zaferina Baldaia, a Maria do Carmo Arruda, aí a Margarete Cari, na Loque de novo a Márcia e a Margarete Cari ganhando também em 2006. Acabam de percorrer, ultrapassar a marca de 21 quilômetros. A Marisete Moreira e a Jaqueline, a queniana Jaqueline Chebor, as 2 primeiras colocadas. De 6.100 metros e nesse instante resolveu acelerar a queniana. 15, 14 km por hora, ela aproveitou o momento, voltou a correr a 3,35 por quilômetro e naturalmente vai se distanciando da Marisete. A Marisete tenta reverter esse quadro, mas está um pouco difícil. Claro que esse é o momento que elas estavam juntas, ó, com uma previsão de 2h36 de chegada, e ela começou a acelerar. Claro que cada caso é um caso, né, Márcia? Cada atleta é um atleta. Essa é a hora que a Jaqueline começou a acelerar. Se você conseguir imaginar os 2 lados, de quem vai ficando para trás e de quem vai chegando à frente, como é que é essa decisão de quem resolve partir e a reação de quem está vendo a adversária se mandar nesse instante da prova? A Jaqueline, né, usou toda a sua experiência, usou, né, como se diz aí, com 38 anos, com 2,28 ano passado, uma maratona na Itália. Então ela teve essa experiência de ter essa paciência, de esperar
né, deixou a Marisete usar um pouquinho as suas forças, principalmente nessa primeira metade da prova. E agora esperou o momento certo de atacar a Marisete e tentar aí já dar uma abridinha e ver o que vai acontecer. E a Marisete, infelizmente, não vamos dizer que não tenha reação, claro, né? Porque agora já começou uma subida, então vamos esperar, mas a Jaqueline está aí com um pouquinho de vantagem. Num trecho exatamente de subida, deu uma apertada ali no passo a Jaqueline Chebor, atleta do Quênia. A Marisete Moreira do Brasil sentiu o ritmo mais forte e acabou conseguindo um bom desempenho nesse instante. No dia 13 começa os Jogos Pan-Americanos, maratona feminina. Márcia, que dia? Dia 22. Bom, nós femininas corremos dia 22, eu e Sirlene estaremos lá no Rio de Janeiro representando o Brasil, e o masculino no dia 29. Então, é um dos motivos, né, de eu não poder estar participando hoje da maratona aqui de São Paulo. Você briga pelo bi e o Frank tem chance. Você e o Vanderlei podem trazer medalhas para o Brasil, certamente. Exatamente, né? A gente vai estar brilhantando a festa e contando com a torcida. É aquilo, eu acredito num quadro grande de medalha do Brasil, não só no atletismo, mas de um modo geral nesse Pan-Americano. A gente vai fazer o possível para que fique tudo aqui. Que tal você curtir um pouquinho desta história brasileira nas maratonas dos Jogos Pan-Americanos? Conforto, a Marisete conseguiu isso. Tirar um pouco daquele sofá macio da sala, Jaqueline. Levantou e vai ter que correr. Vamos ver como é que fica. Vamos ver, vale aí a sua torcida para a Marisete, baiana, que começou a participar de provas de corridas ainda na Bahia, quando trabalhava na roça, trabalhava no campo, e a Marisete veio buscar. Para quem está aí com 33,5 km. E a Marisete voltou para a luta mesmo, né? Vão entrando num túnel. Essa é a descida que o Lauter falou, que às vezes até chega a ser desconfortável, né? Eles estão descendo, fazendo uma descida com a Marisete na luta. Ô Márcia, aquela hora que ela... Que vem essa fase crucial, né? Essa fase que exige muita concentração, porque é uma hora assim do desconforto, daquelas dores, daquela agonia. Então agora vem aqueles treinamentos que a gente faz, a gente faz alguns treinamentos que é usado nesse momento aí, que agora vai mais a concentração do que fisicamente. Aí a subidinha chata, nem chegou a ser um grande túnel, né? Mas vai brigando bem com a Jaqueline. Chegou em determinado momento da prova a dar a impressão de que a Jaqueline Chebor do Quênia teria dominado a prova, imposto um ritmo, partido para uma vitória sossegada, só para brigar contra ela mesma pelo tempo da maratona, mas que nada. Marisete Moreira voltou para a luta, encostou, de novo conseguiu esticar a Jaqueline, mas aí estão elas, com 35 quilômetros e 300 metros, lado a lado, a queniana e a brasileira. Com qual das duas vai ficar o degrau mais alto do pódio da Maratona Internacional de São Paulo? Espetacular a reação da Marisete. Agora apostas só depois da prova. Mas para incrementar as apostas, vale lembrar que a Marisete já conhece muito bem o percurso, já foi segunda colocada, já foi terceira colocada aí em São Paulo e está num ano muito bom, muito interessante. Já foi segunda e já foi terceira. Briga agora pelo primeiro título na Maratona Internacional de São Paulo, a Marisete. E olha, para quem está também na expectativa, quem vai chegar na frente? O homem ou a mulher? O campeão ou a campeã? Nesse momento, 1 quilômetro. A vantagem das mulheres. 1 quilômetro. Elas estão com 35.500 metros, eles com 34.500 metros. 1 quilômetro, portanto, faltando 7 quilômetros para acabar a prova. 1 quilômetro, quem vai ganhar? Eles têm tempo para buscar essa distância. Elas estão brigando. Agora vale muito isso, né, Márcia? Porque agora elas voltam a ter uma disputa pela prova. Então, com todo o cansaço, com tudo que já passou parece que o Michael está mais inteiro. 2:38 e 20 é a previsão de chegada na prova feminina. Ainda no túnel, vai bem a queniana Jaqueline Chebor. A temperatura aí dentro do túnel de 18 graus.
Diferença em temperatura, né? 1 grau para o ambiente fora do túnel. Ficou difícil de novo para Marisete. A diferença na previsão é 2:15 para 2:30. Pois é, a diferença 23 minutos. 23 minutos, quer Da dizer, largada. a expectativa é que na linha de chegada se decida, homem ou mulher. Não vão chegar juntos, não, né? Eu espero. Eu acho que não, hein? né? E na prova feminina, começa a se destacar a Jaqueline Chebor outra vez. É a terceira vez que ela tenta estabelecer uma liderança que se possa chamar de definitiva. Absolutamente juntos, Michael Misley da Tanzânia, Reuben Chepkwek do Quênia. E ela vai saindo na subida agora da saída do túnel. Essa é a hora, né? Tá usando a subida para tentar definir a prova aí, né? Como a Marisete deve usar tudo e mais um pouco para tentar chegar, né? A Marisete passando por aquele momento difícil, né? Não sei se eu tento atacar agora e vou junto ou se eu seguro aqui o segundo lugar, porque tá muito ruim para mim, né? Eu tô pensando nisso. Enquanto isso, Jaqueline Chebor. Você já diria que ela praticamente ganhou a prova, ainda não dá, Márcia Narlock? Não, vamos esperar aí. Eu acho que a Jaqueline está usando toda a sua força, né? Toda a sua parte psicológica para ver se consegue abrir da Marisete. A Marisete ali tentando não deixar se afastar, né? Então eu acho que ainda tem que esperar mais um pouquinho. Eu acho que vamos aí torcer para a Marisete. A liderança de Jaqueline Chebor, a atleta do Quênia, que venceu uma maratona em Capri, na Itália. Conseguiu bons resultados também em meia maratona. É uma atleta de respeito, uma atleta experiente, uma atleta que veio para brigar pela vitória. Ela fez a maratona lá na Itália em 2 horas, 28 minutos e 32 segundos. Fez também uma meia maratona na Itália com 1 hora 10:01 e vem para conquistar a primeira vitória dela na Maratona Internacional de São Paulo. 38,200 ela está. 38,200. Faltando aí 4 quilômetros para acabar a maratona. São 4 quilômetros, mas com gosto assim de 16, 18 quilômetros. A parte final é dura. Ela abriu, ela conseguiu o objetivo dela na saída do túnel, conseguir abrir uma certa distância. Não era, talvez não fosse a distância que ela queria talvez um pouco mais. Marisete mostrando que é um osso duro de roer, mantendo ali a sombra dela. Não sei, acho que uns 70, 80 metros, como a Márcia falou. Não está definido ainda não. Vai valer todo o esforço e vale a sua torcida para a Marisete Moreira. As atletas vão chegando aí para completar os 42 quilômetros na Maratona Internacional de São Paulo. Essa mistura da cidade grande, dos carros. Trânsito agora em cidade grande tem todo dia, né? De segunda a domingo em qualquer hora. Beminite, campeão no masculino, chegou na frente da Margarete Carrier, a campeã feminina. E hoje, Jaqueline lidera. Jaqueline Chebor, do Quênia, é a primeira colocada entre as mulheres, com a Marisete Moreira do Brasil ali na segunda posição. Ela está com 38.700 metros, chegando a 38.800. O líder do masculino, 38.500. São 300 metros de diferença. 2:39 a previsão agora de tempo de completar a prova da Jaqueline, que já deu uma olhada para ver como se aproxima, se aproxima a Marisete. Final. Numa prova como essa, numa maratona, dizer que tem sprint é possível ou não dá para ter sprint? Dá para, de repente, num quilômetro final, acelerar o ritmo, Márcio? Acho meio complicado, Difícil. Principalmente como foi aí a prova o tempo todo da Marisete e da Jaqueline. Eu acho que foi, né, uma prova muito desgastante, uma prova que foi o tempo todo exigido. Então eu acho que pensar em sprint no final é meio complicado, porque maratona... Era colocada entre as mulheres para o Reuben, que é o primeiro colocado entre os homens. E o Reuben
Chepcoech, trazendo com ele o Michael Misley, já vão ultrapassar a Marisete Moreira. Ou seja, a segunda colocada da prova feminina já está sendo ultrapassada pelo primeiro colocado da prova. A descida incomoda bastante, a subida é muito grande, a sensação da subida é que não termina nunca. E eles vão passar por isso agora. A disputa do primeiro lugar no masculino está mais complicado do que no feminino. Agora, né, os dois estão brigando com uma diferença muito pequena entre eles. Esse túnel vai ser definitivo, hein? Esse túnel vai marcar os 40 quilômetros de prova. Eles vão sair aí do túnel, vão para a Avenida República do Líbano, depois para Pedro Álvares Cabral, a avenida que fica ali em frente ao Parque do Ibirapuera, para chegar ao Obelisco. A Jaqueline já deu uma olhadinha para ver se tem Marisete perto dela. Enquanto ela está aí saindo do túnel, já pintou lá na... Com já 40 quilômetros, você pegar uma subida ainda no final de uma maratona realmente complica bastante. Mas aí tem que entrar realmente o esforço muito grande do atleta e superar e seguir em frente, porque é um desconforto muito grande, exige muito da musculatura. Márcia Narlock, atual campeã pan-americana da maratona, vai participar dos Jogos do Brasil, o PAN do Brasil, vai participar, correr a maratona. Também Quênia, com a Jaqueline, vem chegando a posição. E aí, como a terceira atleta a cruzar a faixa no geral e a primeira feminina, vem aí Jacqueline Chebor, que fez uma corrida e olha como vem. Luiz Paulo estreando, hein? Tentando passar a Jaqueline nesse final. Jaqueline, Marisete e Moreira fizeram uma ótima prova. Também, praticamente, a corrida inteira, lado a lado. Uma disputa entre as duas, a brasileira e a queniana. No final, deu para Jaqueline apertar o passo, largar, abrir e vencer. Jaqueline Chebor do Quênia vence a prova feminina da Maratona Internacional de São Paulo 2007. Terceiro lugar para o Luiz Paulo Antunes. É o primeiro brasileiro, Luiz Paulo, que chega extenuado. E aí vem a Marisete. Marisete Moreira. Fez uma grande corrida. De igual para igual com a queniana Jaqueline Chebor. No final, a queniana conseguiu abrir, mas ela vem para conquistar, feliz da vida, com o apoio de todo o torcedor brasileiro, a segunda posição. Marisete Moreira do Brasil. Brasil! Ela em segundo, o Luiz Paulo em terceiro. Os brasileiros que fazem a prova como os brasileiros mais bem colocados na maratona.